Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson Lima e sejam bem-vindos a mais um review aqui no canal da School of Net. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Portainer. Bom, mas que diacho é isso? Bom, o Portainer, pessoal, nada mais é do que uma interface web que ajuda você a simplificar o gerenciamento do seu ambiente de containers Docker. Tá? Então, a gente sabe que, por padrão, quando a gente vai provisionar containers usando Docker, geralmente a gente usa a famosa linha de comando. Mas, de vez em quando, a gente precisa de um pequeno feedback visual, não é? Isso aí não faz mal. Bom, então o Portainer é a nossa ferramenta para nos dar esse feedback. Bom, e o que eu acho muito legal é a simplicidade com que ocorre, então, o gerenciamento do seu ambiente de Docker com o Portainer. Vamos ver, então, na prática, como a gente pode fazer isso. Olha só, você clicando, então, aqui em Menu, você vai clicar em Installation. Então, aqui o Portainer ele tem diversas formas para você realizar a sua implantação. Desde o ambiente de desenvolvimento, utilizando então aqui apenas alguns comandos Docker, até para o seu ambiente então aqui de produção, executando um Docker Swarm, ok? E não só com comandos Docker, mas também a gente pode realizar a sua implantação utilizando o Docker Compose, legal? Bom, eu vou utilizar aqui essa nossa primeira demonstração. Então, eu vou fazer o deploy do Portainer no ambiente de desenvolvimento. Então, aqui eu tenho uma máquina virtual, uma VPS, rodando aqui na Vultr, tá? Uma máquina, então, aqui com 1024 MB, 1 GB de memória RAM, e eu estou executando nela um Ubuntu 16.04, que já vem um Docker instalado, tá bom, pessoal? Bom, feito isso, então, eu preciso, então, aqui acessar via SSH, então, essa minha máquina, e nós vamos, então, agora aqui realizar a instalação do Portainer. Olha só que legal. Então, você pode notar que basicamente é o quê? Eu preciso, então, criar um volume, onde, então, o Portainer vai armazenar as suas informações aí de forma persistente. Tá? E, ó, então, Docker volume create, ele vai criar um volume chamado de Portainer _data, ok? Então, ele já criou esse volume para mim. Agora, então, eu preciso rodar esse comando para ele, então, criar o container executando o Portainer, Cria até uma rima. Então, olha aqui, ó, docker run -d para ele rodar em background, -p, ou seja, então ele vai publicar aqui o container na porta 9000 do meu hosting. Então, aqui eu vou basicamente, tá, pessoal, mapear que eu vou usar o socket. Preciso acessar o socket do Docker para que o Portainer ele possa ser implantado com sucesso. Então, aqui eu estou mapeando um volume para fazer isso. E depois eu estou mapeando um outro volume, para então armazenar aqui as informações, os dados do Portainer no meu diretório aqui no meu host. Então, venho aqui, dou um Enter, ele, claro, não vai conseguir aí achar a imagem, então ele baixa a imagem aqui para mim, legal? E depois, então, de fazer isso, se eu passar aqui um Docker PS, você vai ver, então, que ele já subiu o Portainer para a gente. Muito fácil, né, pessoal? Bem legal. Então, agora aqui eu posso, por exemplo, pegar o meu endereço IP, aqui, então, do meu host, e eu vou acessar, então, o Portainer na porta 9000. Então, aí, pessoal, ele vai pedir para a gente criar agora um usuário e senha, bem tranquilo. Vocês viram que a instalação é muito fácil mesmo, muito facilitada. E agora, ó, ele falou, ó, sua sessão expirou, tá? Você quer realmente, então, aí logar no container, no Portainer? Então, vamos aqui fazer o seguinte. Muito bem. Agora, então, ele vai pedir um usuário e senha para mim. Eu apenas, então, aqui atualizei a página porque eu já havia instalado o Portainer anteriormente aqui na minha máquina, então ele tinha um cache no navegador. Então, o nome do usuário de administração é admin. Então, vou definir aqui uma senha para ele. Legal. E vamos, então, vir aqui e clicar em criar usuário. Olha só. Agora, ele está falando o seguinte, ó. O Portainer, uma coisa legal do Portainer é que ele pode gerenciar ambientes de containers não apenas localmente, tá? Mas também remoto, ok? E até mesmo no Microsoft Azure, no Azure Container Services. Ok, pessoal? Legal? Tranquilo? Bom, no nosso caso é o quê? Então, aqui a gente tem que configurar justamente um endpoint para qual ambiente de Docker o Portainer ele vai se conectar. Então, vou vir aqui e vou escolher, olha, o meu ambiente de Docker ele está local. Bom, então ele está falando, ó, garanta então que você tenha aqui esse
ambiente rodando. Então, eu vou vir aqui e vou clicar em Connect. E muito bem, ele conseguiu conectar no meu ambiente com sucesso. Então, ele fala, ó, eu tenho um ambiente local, que hoje não tem nenhuma stack, mas tem um container, tem um volume e tem uma imagem. Olha só, ele já dá meio que uma visão geral aí do nosso ambiente. Eu clicando naquele ambiente, então, eu consigo ter aqui uma visão geral, né, desse meu ambiente aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho uma imagem, já aqui no meu diretório de imagens, que é a imagem do Portainer. Eu tenho, então, aqui ó, um container sendo executado, que é o container do próprio Portainer, correto? Que, então, ele fala a imagem, quando foi criada, qual endereço IP, quais portas publicadas e também qual é o estado dele. Legal, pessoal? Tranquilo, então? Depois de fazer isso, então, eu também posso visualizar os volumes. Né? Ó, eu já tenho um volume que está sendo mapeado para esse volume, então, aqui do container e sendo mapeado, então, aqui para este volume do meu diretório, ok? Tranquilo, então? Bom, feito isso, então, tá, pessoal? O que nós vamos fazer agora? Vamos ver como é que eu posso implantar o meu próprio ambiente aqui, o meu próprio aplicativo, através do Portainer. Então, onde você vai clicar? Você simplesmente vai vir aqui, ó, e vai clicar em Stacks, e você vai clicar aqui em Adicionar Stack. Então, aqui, basicamente, ele fala, ó, você pode carregar o seu Docker Compose do seu computador, de um repositório Git, ou pode utilizar aqui esse editor web. Ok? Legal? Tranquilo, então, até aí? Bom, vou dar o nome aqui, por exemplo, de WordPress. Se você acessar aqui, tá, pessoal, esse link, né, que é o Kickstart Compose em WordPress, ele basicamente te fornece aqui um Docker Compose, né, com um ambiente para a configuração do WordPress. Ele é muito simples, nada mais é do que o quê? Um container, um serviço rodando o MySQL, né, com as variáveis de ambiente devidamente configuráveis, e um ambiente aqui, um container rodando o WordPress. Tá? Basicamente é isso, muito simples mesmo. Então, eu posso vir aqui, ó, pego então esse Docker Compose. Legal, e aqui eu vou colocar, de vez de a versão 3, eu vou colocar aqui a versão 2, tá, pessoal? Então, novamente, eu tenho aqui um serviço, né? Ele vai provisionar um serviço de um container aí chamado DB. Ele vai rodar, então, aqui a imagem do MySQL 5.7. Ele vai ter um volume aqui, que é o DB Data, onde ele vai espelhar o diretório /var/lib/mysql, que é o diretório onde fica armazenado as databases, né, aqui do MySQL. Então, ele vai mapear para o meu volume dbData. Aqui, então, basicamente, eu estou configurando algumas variáveis de ambiente, onde ele vai configurar qual é a senha root do MySQL, qual é a database que nós vamos criar para o nosso banco, né, do WordPress, para o nosso aplicativo do WordPress, qual usuário vai ter acesso a essa database e qual a senha desse usuário. Aqui, então, estou criando um container do WordPress, onde estou dizendo basicamente que esse container depende do serviço DB, que é o serviço do MySQL. A imagem, então, que ele vai se basear, né, pessoal, que é a imagem, então, aí do WordPress, e em qual porta esse meu WordPress vai escutar, que é na porta 8000. E aqui, novamente, estou fazendo a conexão com o meu banco de dados, com o MySQL, através, então, dessas variáveis de ambiente. Legal? Tranquilo? Bom, o legal aqui do Portainer, que eu achei legal também, pessoal, compartilhar com vocês, é que você pode, por exemplo, habilitar controle baseado em acesso. Então, eu posso ter vários usuários acessando o meu ambiente de containers, mas eu posso limitar o acesso aos privilégios que eles têm, tá, pessoal, de fazer qualquer coisa, então, aqui no Portainer. Legal? Tranquilo? Muito legal, né? Bom, depois então aí de fazer isso, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar em Deploy the Stack. Então, aí o deployment vai começar. Ok. Vamos então aqui agora aguardar enquanto ele vai realizando aí esse deploy. E depois, então, nós vamos navegar por toda essa console web e nós vamos, então, aqui verificar todos os recursos que o Portainer realmente ele nos fornece. Legal? Tranquilo? Bom, você pode notar que o processo de deploy ele é um pouquinho lento, tá? Mas ele vai fazer sim o deploy aí desse nosso ambiente com sucesso. Eu realmente gostei bastante dessa ferramenta e por isso então eu decidi fazer um vídeo aqui, tá, pessoal, e compartilhar ela com vocês. Então vocês podem notar que eu também, olha só,
que a nossa stack ela foi implantada agora com sucesso, eu tenho uma stack chamada de WordPress. Eu clicando então aqui, ele basicamente fez o quê, tá, pessoal? Então, implantou um container rodando o WordPress e um container rodando o MySQL. Legal? Bora ver se isso aqui está funcionando? Então, basicamente, eu tenho que acessar aqui o WordPress na porta 8000 do meu host. Então, vamos lá, copiar. Eu venho, então, aqui a porta 8000. E muito bem, ele está chamando a instalação do WordPress com sucesso, demonstrando então que a gente conseguiu realmente fazer aí o deploy do WordPress. Agora, é claro, é só continuar então aqui a configuração do WordPress pela interface web. Correto, pessoal? Olha só, vamos dar uma olhada então no que ele fornece. Por exemplo, uma coisa legal que eu acho do Portainer é a possibilidade de você visualizar logs. A gente sabe que para a gente ver log no Docker, você tem que passar Docker, logs e o ID do container. Aqui não. Eu simplesmente vindo aqui, ó, selecionando o container, tá? E eu clicando em logs, ele já puxa tudo para mim. Olha só. Então, basicamente, ó, você tem esses logs aqui do Apache que ele está mostrando para mim, que é o log de access, né? O log de acesso. Ok? Eu posso, por exemplo, verificar aqui, olha só, pessoal, a questão aqui do MySQL. Vamos verificar aqui os logs do container do MySQL. Aqui, basicamente, ele me traz todos os logs do deploy do MySQL, mostrando então que o MySQL está pronto para receber conexões. Vamos ver mais coisas legais? Então, aqui, além de eu, por exemplo, ter todo um status geral do meu container, eu posso parar, posso matar esse container, posso reiniciar, posso pausar, posso duplicar, posso editar, posso recriar e realmente me dá aqui uma infinidade de opções que eu posso fazer com o container. Outra coisa que eu posso fazer com ele é verificar estatísticas, ou seja, quanto de memória esse container está consumindo, quanto de CPU esse container está consumindo, quanto de rede esse container está consumindo. E aqui ele ainda me mostra quais os processos que estão sendo executados dentro desse container. Então, posso verificar que ele está executando aqui bastante processos do Apache em background. Né, pessoal? Que legal! Então, eu posso fazer a mesma descoberta aqui, ó, para o meu container do MySQL. Ok, ó, o container do MySQL já consome aqui, ó, quase 300 megabytes. Então, é até legal que eu consigo ter uma ideia, né, de quanto cada container está sendo consumido em recursos. Ok, pessoal? Muito legal, né? Muito legal mesmo. Aqui, voltando então aqui a exploração aqui dos containers através do Portainer, né? Então, basicamente, eu posso aqui então ter mais detalhes, tá, sobre a configuração. Ó, a configuração hoje do teu container é essa. Aqui, ó. Esse é o comando que ele executa para executar o WordPress. Então, aqui eu consigo realmente visualizar diversas outras informações, labels, política de reinicialização de containers, qual é, então, aqui o host do volume que ele está mapeando. Olha só que legal, rede, qual é o MAC address, qual é o gateway que ele está utilizando. É realmente fantástico. Eu posso, por exemplo, também vir aqui, ó, e executar comandos dentro do meu container. Ó. Para onde eu quero executar o comando? É no /bin/bash, eu quero conectar com o usuário root. Então, aqui dessa forma, ele vai criar uma simples console para mim executar alguns comandos Linux. Aí, ó, ls, e muito bem, ele me trouxe o diretório, então, aqui do /var/www/html. Eu posso vir, então, aqui e desconectar. Voltando, então, aqui ao meu diretório, eu posso passar aqui um Docker Inspect, né, onde ele me mostra aqui todas as propriedades do meu container. Isso, então, tá, pessoal? Só voltado, então, aqui para a parte de containers. Legal, pessoal? Tranquilo? Então, a gente pode realmente visualizar diversas informações. E aqui eu posso simplesmente vir aqui, ó, e adicionar um container, tá, pessoal? Aqui, então, eu fiz um deploy de uma stack. Eu quero apenas fazer um deploy de um container isolado. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, né, em nome. Eu vou vir aqui, ó, em Nginx, posso colocar aqui o nome de uma imagem, que vai ser Nginx, qual é o registro, né? Qual é o repositório de registro? É o Docker Hub. Ok, Ports Configuration. Eu quero fazer um mapeamento de porta, por exemplo. Eu quero fazer aqui o mapeamento da porta 80 aqui do meu host, né, para a porta 80 aqui do meu container. Olha só que legal. E quero apenas, então, fazer o deploy do container. Então, aqui, tá, pessoal? Ele vai fazer o deploy de um container executando o Nginx para mim. Legal? Tranquilo?
E aí eu posso testar esse container se essa porta não estiver sendo utilizada, apenas chamando então aqui o endereço IP, né, do meu host, que foi então o que foi realizado com sucesso. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é que ele tem o app templates. O app templates nada mais é do que o quê? Eu posso fazer deploy de aplicativos, tá? Baseados então em templates que o próprio Portainer nos fornece. Eu quero fazer aqui o deploy do SQL Server ou do Redis, ou eu quero fazer aqui o deploy já do Magento rodando em container. Eu realmente não preciso fazer todo aquele trabalho, ele já me dá aqui, tá, pessoal? Todo um template pronto apenas para a gente fazer o deploy desses aplicativos em containers já no nosso ambiente. Que legal, né? Bem legal mesmo. Eu gosto bastante realmente dessa facilidade então aí que o containers dá. Por exemplo, eu quero fazer aqui o deploy de um container rodando Mongo, tá? Simplesmente venho aqui, escolho o template, dou o nome, né, para esse container, tá bom? E aqui baseado na mesma informação dele, eu posso vir aqui e fazer o deploy, ó. Claro, posso vir aqui, colocar mais opções avançadas e muito bem. Mas provavelmente ele pega aqui todas as informações, tá, pessoal? Do template que o próprio Portainer ele já nos provisiona, nos fornece. Tá bom? Que legal, né? Que ferramenta fantástica. E além, então, da gente fazer todo um gerenciamento de containers, tá, pessoal? A gente consegue, por exemplo, aqui, ó, fazer o gerenciamento de imagens. Então, hoje, olha só, eu sei que hoje eu tenho todas essas imagens aqui, ó. Ele já fez o deploy do Mongo para a gente. Legal? Tranquilo? Muito fácil, né? Então, eu sei que hoje eu tenho todas essas imagens. Eu posso, então, vir aqui ó, e construir novas imagens. Basta apenas vir aqui ó, e passar o meu Dockerfile, né? Carregar o meu Dockerfile ou passar o URL, então, aí para um arquivo. Ok? Eu posso importar, posso exportar imagens, ele realmente me dá aqui uma infinidade de opções com que eu posso fazer para gerenciar minhas imagens, então, aqui, através do Portainer. Então, eu tenho a parte aqui ó, de Networks, ok, pessoal? E então posso também fazer aqui ó, o gerenciamento de redes, posso adicionar redes, posso remover redes, assim como também tenho a oportunidade de fazer isso com volumes, né? Hoje, por exemplo, eu tenho aqui um volume que vai ser usado para o WordPress, o outro para o Portainer, ok? Realmente muito legal. E tenho aqui a guia de eventos, tá? Então, tudo que eu fiz na console do Portainer, ele registra aqui nessa guia de eventos. E aqui eu consigo, então, visualizar mais informações da minha engine do Docker. Ok? Então, eu posso verificar qual é o sistema que ele está rodando, qual é a versão do Docker que está rodando, qual o total de CPU então, dessa minha máquina. Ok? Posso realmente verificar diversas informações. E aí, pessoal, o que, que vocês acharam dessa ferramenta? Ela é demais, não é mesmo? Então, deixo aqui a minha sugestão realmente para vocês que estão estudando Docker, até mesmo gerenciando Docker em produção. Por que não utilizar o Portainer para simplificar esse gerenciamento? Não é mesmo? Pessoal, obrigado, espero realmente que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo no canal da Escola VNet. Até mais!